ações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Deu certo, né? Amém? 2 Crônicas 26. E nós vamos ler o verso 22 e o 23. 2 Crônicas 26, verso 22 e verso 23. Quem achou diz amém? O título que Deus testificou, como você gostaria de escrever o último capítulo da história da sua vida? Você não, né? Alguém, né? Como gostaria que escrevesse o último capítulo da história da sua vida? Entenda que desde o dia que você nasceu, uma história está sendo escrita. Eu gosto muito daquele louvor do Tales, que a nossa história foi escrita com o dedo de Deus. Amém? Diga assim para o seu irmão, Deus está escrevendo uma história na sua vida, meu irmão. Uma história. Deus escreveu na Bíblia 3 vezes. Ele escreveu 3 vezes. Assim, ele inspirou os profetas para escrever a Bíblia Sagrada. Mas o próprio Senhor escreveu 3 vezes. Ele escreveu na tábua dos 10 mandamentos, trazendo palavra, direção. Ele escreveu trazendo juízo na Babilônia, umas palavras em outra língua, mene tekel. Pesado foste na balança e achado em falta. Deus está tirando o teu reino e passando para outro. Trouxe juízo. Primeiro trouxe direção, depois trouxe juízo. A última referência que nós vemos foi o Senhor Jesus. Uma mulher foi pega em adultério, trouxeram até a presença dele, e ele escreveu no chão. E as pessoas olhavam e falavam, aqui não tem pecado, pode jogar pedra. E eles escrevendo. Eu não sei o que ele escreveu no chão. A primeira e a segunda menção, nós sabemos o que escreveu. Os primeiros foi o mandamento, o segundo foi o juízo. Talvez o terceiro, ele escreveu o pecado daqueles homens. E as pessoas olhavam, linguarudo, né, fofoqueiro, né, tranqueira, né, não sei o que né, e ele olhava e deixava a pedra e ia embora, né. Ou talvez ele estava escrevendo uma nova história para aquela mulher. Filha, não peques mais. Eu não sei. Mas uma história está sendo escrita. O Salmo 139 diz, no comecinho da Bíblia, lá, desde o primeiro dia, que Deus já começou a escrever a nossa história num livro. Tem um livro lá no céu com o seu nome na capa. E lá está escrevendo a sua história. Agora eu faço uma pergunta, como que vai terminar esse livro? O Lindomar citou o livro do John Bevere, a questão de honra, tem lá debaixo das suas asas, tem muitos livros, né? Um livro do Subirá, que nós ganhamos revisão, né? Da santidade, tantos livros, né? E é muito legal você ler um livro, né? Eu gosto de já dar uma olhadinha no final. E a sua história? O que vai estar escrito? Pensa bem. Aqui em 2 Crônicas 26, 22, quem achou diz amém. Quanto mais os atos de Uzias, tanto os primeiros, diga assim, tanto os primeiros, quanto os derradeiros. O profeta Isaías, filho de Amós, escreveu. Presta atenção. Todos os atos, os primeiros e os derradeiros, os últimos.
O profeta Isaías, filho de Amós, escreveu. Ou seja, dá a entender que Isaías era muito próximo do rei. E ele escreveu os primeiros, e com tristeza escreveu o derradeiro. E diz o texto, versículo 23, e dormiu Uzias com os seus pais, e sepultaram com os seus pais. Ele não foi sepultado com os reis, porque todas as pessoas diziam, leproso é, leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Talvez, é muito, né, eu até li ontem um irmão que postou que o sogro dele tinha partido para a eternidade, lutou contra a enfermidade. E aí nós usamos muito aquela palavra de Paulo, né? Combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. O que você gostaria que escrevesse? A não ser se você for nos Amarais, né? Lá não tem como escrever nada, né? Mas se você fosse enterrado num cemitério lá, a minha cidade é aqueles que pode pôr foto, aqueles que podem escrever as coisas, né? O que você gostaria de escrever lá no seu túmulo? Bom pai, ótimo líder. O que vocês vão escrever? Porque o Uzias, todos os reis tinham o túmulo que enterrava os reis. Mas ele não foi honrado nem depois da morte, porque as pessoas diziam assim, leproso. Leproso ele é. Enterrou com a família dele. Mas ele não foi leproso a vida toda. E eu quero dizer para vocês, gente, que ele começou bem, mas ele terminou mal. A grande questão não é como você começa. A grande questão é como você termina a sua carreira. Você está entendendo, amém, meus irmãos? A minha mãe conta que o meu pai gostava de uma cajibrina. Cajibrina. Ninguém sabe o que é cajibrina? Cachaça. Aguardente. Água que o passarinho não bebe. Pinga. Você sabe qual que é, né? Aquela que vem no corotinho. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Ah, não é assim não. E meu pai tinha herdou do meu avô uma venda, um armazém no sítio, e chapava o coco. E minha mãe um dia falou para ele assim, eu não casei com pinguço, não. Ela deu um ultimato para ele, não casei não casei com pinguço, não. Casei com homem. Ele não bebeu mais. Eu era pequenininho, eu era na venda, aí chegava uma bebida nova, às vezes um ferroquina, um FQF, uma raiz amarga, um cortesano, paisano, um cinzano, um vermute, né? Uma canelinha, uma batida de mente, uma batida de amendoim, uma pinga. Gente, eu conheço de causa esse negócio aí. Tem gente que eu era de bar, eu sei como é que funciona esse negócio, eu sei o que é um rabo de galo. Eu sei o que é uma cuba. Eu sei o que é uma vodka com energética, eu sei o que é. Se os seus pecados eram de outra área, você sabe da área que você era, eu era disso aqui. Mas depois que o meu pai parou de beber, chegava às vezes uma bebida lá na venda dele no sítio, aí ele só cheirava só, mas não bebeu mais não. A grande questão, talvez você casou também, e a sua mulher também, você não sabia, aí começou a levar gente para sua casa, ó, gastando cerveja, né, e as barrigudinhas, né, as barrigudinhas, que agora é modelo, as barrigudinhas, né, e essas coisinhas mais, né,
E outras coisas mais, né? Puxa, casou, não sabia que você gostava de um fininho, ou um grossinho, que é um dedo de macaco, né? Que o baseadinho, o dedo de macaco é aquele curtinho e grosso, né? Às vezes não sabia, falou, amor, mas você curte um baseado? Não, é para relaxar, né? Ou às vezes um pininho, né? A tampinha de caneta, assim, né, irmão? Às vezes você pega a tampinha assim, né? Às vezes não sabia, né? E aí o casamento começa a entrar em crise, viciado em outras coisas. Isso vai acarretando coisas para a sua vida. Mas eu quero dizer para você que isso pode mudar, amém, meus irmãos? Isso pode mudar. Talvez lá no seu trabalho começou ruim, começou com o pé esquerdo, mas dá um presente para o chefe lá, você vai ver, ele vai te dar um tapinha nas costas, você vai dar um aumentinho para você, afirma aqui, glória a Deus, aleluia, a gente está pensando aqui, e eu vi o seu currículo, você tem sido um ótimo funcionário. Depois você pergunta para o Lindomar o que ele presenteou o chefe lá, não sei, leva lá um garrafãozinho de suco integral, vai para a mina, traz um queijo. Gente, dá um jeitinho, amém? Você vai ver como que as coisas melhoram. Amém, meus irmãos? Uzias começou bem, diga, ele começou bem. O 2 Crônicas 26, você pode ver que ele começou com 16 anos. 16 anos, diga 16 anos. Começou a trabalhar cedo. 16 anos, foi trabalhar. Sabe quantos anos ele trabalhou na firma, lá na firma de Israel, lá no reinado? 55 anos, ele já estava com 71. E nesses 55 anos que ele ficou, que ele estava 16 até com 55, ele pisou na bola com 71. E ele fez um ótimo governo. Ele fez muita coisa boa. Ele era um bom líder. A 2 Crônicas 26, dos primeiros versículos, você pode ver que ele era um bom líder. Ele era próspero, diga próspero. Acompanha comigo 2 Crônicas 26, versículo 4. Nós já lemos isso aqui muito sobre a questão de prosperidade, né? Buscar a Deus. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o que fizera Amazias, seu pai. Versículo 5. Porque deu a buscar o Senhor no dia de Zacarias, que era um homem sábio nas visões de Deus. E no dia que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quantos estão entendendo? Amém, meus irmãos? Prosperidade, porque buscava Deus. Gente, uma pessoa que busca Deus, ele conhece a Deus, conhece a palavra, ele é fiel. Amém? Ele busca a Deus. Ele também tinha referenciais, mentores de fé. Esse Zacarias era um homem, ele era um homem sábio nas visões de Deus. Gente, cuidado com quem você escolhe os seus mentores. Gente, tem mentor para tudo quanto é lado na internet. Tem gente que está dando conselho. Cuidado com essas coisas que você... Gente, pesquisa quem que é a pessoa. Sabe, a gente lê um negócio lá, põe na cabeça. Sabe, eu fiz a minha conta do Twitter, eu não tinha. E aí eu comecei a seguir políticos. Nossa. E aí eu me inscrevi em alguns canais do YouTube e eu comecei a ouvir alguns youtubers da direita. Eu fui ficando doido. De tanto ficar de política, disso, aquilo, outro. Falei, não, misericórdia. Ficava ouvindo tanta coisa de política, disso, aquilo, outro. Mas eu tomei uma decisão. Falei, acho que eu vou criar galinha. Verdade. E vou plantar flor.
que é mais saudável, e eu não fico preocupado com o que acontece lá. Sabe, porque a gente fica preocupado com as coisas, né? Aliás, eu vi uma flor bonita da do Carmo, vou lá buscar uma mudinha, viu, do Carmo? Pode ir. Eu vi, você postou no seu status lá, viu? Eu até dei um print naquela flor lá, viu? E aí eu fui lá em agosto, e eu falei para o meu irmão, quero umas galinhas, né? Falei, franga. Senão o galo canta, o galo canta, o vizinho espanta, né? Então, E aí trouxemos 3 frangas, criando lá em casa, tem um quintal lá no fundo, tudo. Aí eu comecei a arrumar umas florzinhas, plantar, e fui me desestressando. Tem hora que ela chamou, o que você está fazendo? 1h da manhã, eu estou lá mexendo na terra, com o esterquinho da vaca lá, 1h da manhã. O spray de aguaflor é diferente de passar na roupa e de espirrar no cabelo. Eu tenho os 3, viu, irmão? Eu tenho... Você vai ficando meio aloprado, é a crise dos 50, viu, irmão? É as chaves que vai virando, né? Lembra que o Eduardo falou? Com 40 anos vira uma chave, com 50 vira 2, com 60 vira 3, com 70 vira 4, com 80 vira 5. E eu comecei a cuidar, e uma franga lá começou a ficar esquisita lá. Ela começou a olhar para mim com uma cara estranha. Eu chegava lá para tratar, ela era a primeira que estava lá. Aí eu comecei a ver essa franga, ela começou a nascer barbela. Começou a criar crista. Eu já liguei para minha irmã, falei assim, essa fanta aqui virando coca, que coisa. E eu chego lá, e é do pescoço pelado ainda assim, sabe? Cara vermelha. Eu falei, será que tem um galo aqui? É as crises de identidade que vai aparecendo. Tem que tomar cuidado com isso, amém, meus irmãos? Mas, enfim, a vida se segue. Amém? Vamos voltar para o personagem aqui. Ele era próspero. Então, por que eu estou dizendo para você? Porque você precisa criar canais na sua vida para você desestressar, irmão. Vai lá, vai fazer horta, vai cuidar de canarim do reino, né? Vai, sei lá, vai fazer o que for, vai fazer madeira com o Lindamar dá curso de madeira, né? O Júlio, ele sabe desmontar motor, não sei, faça alguma coisa, amém, meus irmãos? Não fica naquele estresse. Porque esse homem aqui, ele entendia, ele era próspero, ele era abençoado, e não somente isso, ele era um bom líder, diga bom líder. 2 Crônicas 26, versículo 13, amém? Acompanhe aí, 2 Crônicas 26, verso 13. Debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam guerra com força bélica para ajudar o rei contra os inimigos. Formador de líder. Você olha para o nosso personagem Josias, um homem próspero, um homem abençoado, um homem que formava liderança, tinha guerreiros. Não somente isso, ele também trabalhou na questão da agricultura, de torres no deserto, poços. Isso foi trabalhando. E ele também, versículo 15, ele fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiro, que esticassem nas torres e nos cantos, para tirar grandes flechas e grandes pedras, que é as famosas catapulta. Lembra o filme que você assistiu? Senhor dos Anéis? E outros filmes mais que jogava aquelas pedronas assim. Foi ele que inventou aquilo. Então você olha um homem como isso aqui, e o profeta Isaías escrevendo, né? Puxa, os anos foram passando e você vê um cara bom, um cara fazendo o que é direito, fazendo o que é certo.
71 anos, ele completou. Não foi Alzheimer, não. Não foi Alzheimer, não. Sabe o que acontece? Deixa eu dizer algo que eu escrevi no meu caderno aqui. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com o sucesso. Vou dizer, tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com autoridade. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em lidar com prosperidade. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com poder. Diz John Maxwell, um dos seus livros, quer conhecer alguém? Dê poder para ele. Tem pessoas que você dá uma vassoura para varrer a igreja, e parece que ele põe uma estrela aqui, ele vira um xerife. Ele vira um xerife da igreja. Sabe o que acontece? Tem pessoas que talvez Deus não abençoa porque sabe que se te abençoar você muito, você desvia. Você desvia. Desculpa eu falar, mas tem pessoas que Deus quer que você fica dependendo dele todos os dias, porque se ele abrir as portas do céu, você tira férias, você vai para Cancún, e vai, sabe, se você pegar um carrão, um escapamentão, e aí você bota, você sabe que esse batidão tem aí, né? Que eu não vou cantar aqui não, senão tá ao vivo o negócio aqui. Pá! Pum! Né? Você desvia, irmão. Tem pessoas que não têm estrutura. Você tem que ter estrutura. Fizeram-se uma pesquisa que a maior pessoas que ganharam Big Brother e outros programas do gênero ganhou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não tá nada, não tem nada. Sabe por quê? Porque não tem estrutura. Sabe? Que a pessoa fala, se eu pegar aí uma grana disso aí, eu vou lá não sei na onde, fecho o Las Vegas lá e pago bebida para todo mundo. Sabe aquilo que as pessoas veem por aí. Chegou um dia que esse rei aqui tinha tudo. O verso 16, acompanha comigo aí, capítulo 26, verso 16, quem está comigo, diga amém. E havendo ele já fortificado, exaltou o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor teu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com mais 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. Existiam 3 ofícios, ministérios distintos no Antigo Testamento. Diga, reis, sacerdotes e profetas. Interessante que no Pentecoste o Espírito Santo veio para a igreja, veio para todo mundo. No Antigo Testamento o Espírito Santo vinha na vida de reis, sacerdotes e profetas. Tanto que quando você vai lembrar a unção de Davi, você vê que o profeta Samuel vai na casa de Jessé e derrama um óleo na cabeça dele, e o texto diz que a partir de então o Espírito Santo nunca mais se apartou da vida de Davi. O rei tinha um ofício de governar, de dirigir o povo. O sacerdote era da tribo de Levi. Isso foi escolhido depois que saiu do Egito. Aquela tribo era para ser os levitas, desde o deserto. Hoje, assim, todo mundo sonha cantando na igreja. Talvez procura o nhonho, presbítero Luciano. Deus me mostrou no altar. Mostrou?
O que você estava fazendo? O que é que os anjos vêm? Ou aquela mais forte ainda, né? Qual é o som? Qual é o som? Que desce sobre a terra. As pessoas se vê tocando, fazendo um solo aqui parecendo o Eric Clapton. Você sabe que o nosso maior guitarrista do Brasil é o Pepeu Gomes. Ser um homem feminino. Lembra disso, hein? É a música dele. O levita, gente, ele carregava o tabernáculo nas costas. O levita limpava o tabernáculo. Quando um sacrifício era feito em cima da mesa do sacrifício, tinha que limpar o sangue. Não era só cantar. Os porteiros do tabernáculo eram levitas. Hoje, pegou todo esse ministério e colocou como louvor. Eu gosto muito de uma frase de um pastor de Campinas. Diz que se o Satanás caiu na terra, ele caiu no louvor. Porque só pode ser um lugar que dá tanta confusão, meus irmãos. Se o Lúcifer caiu, aonde ele caiu? No louvor. Porque é um lugar que dá trabalho, que briga, que encrenca, que não sei o quê, que não sei o quê. Né? Por isso que Deus não me chamou para tocar nada. Apesar que eu tentei tocar violão. Conheço ainda, dó, ré, mi, fá. Só. Mas você sabe o que acontece? Quando a pessoa acha que ela já tem tudo. Você pode ver que o profeta tentou repreender ele já não ouve mais. O sacerdote, né, o Azarias. E mais 80 pessoas. Meus irmãos, o grande problema é que as pessoas hoje se corrompem o coração, meu irmão. Isso começou lá com o Belgerá lá em cima, o Lúcifer. Não pensa você que ele estava contente, porque quando a gente analisa a palavra, você sabe, não é uma heresia que eu vou dizer para você, mas havia já desde a eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já existia. E o quarto na hierarquia seria o ministro de louvor, que seria entre todos os anjos o mais bonito, o mais belo. Que o material que o Ezequiel e Isaías descreve do que ele era feito, era o material do muro da Nova Jerusalém. O profeta disse que ele era o brilhante, o sinete da perfeição, aquele que andava no brilho das pedras afogueadas, aquele que debilitava as nações. Tu estivesse no Éden, no jardim de Deus. Antes de Adão, ele já estava no Éden. Só que ele não queria ter um trono do lado de Deus. Ele falou assim, eu quero colocar um trono acima de Deus. E ele era bom de conversa, porque ele vendeu essa ideia na multiplicação do seu comércio. Diz o texto que o dragão, com a sua cauda, ele arrasta 1/3 dos anjos para a terra. Ele não estava contente. Você percebeu que tem gente que não está contente com nada? Não está contente com a casa, não está contente com o carro que está quitado, já está louco para fazer um outro carnezão lá. Sabe, não está contente com nada, não está contente com a roupa, não está contente com nada. Sabe, o Zias aqui, ele estava bem, ele estava ótimo, ele era um excelente engenheiro, um excelente líder, um excelente, buscava Deus, mas aí deu 71 anos, o vovô levanta cedo e falou assim, agora eu vou queimar incenso, mas não pode, mas eu quero. O
Azarias falou, não compete a ti. Ele falou, mas eu quero, eu sou rei. E eu vou entrar dentro do templo. Entrou 80 mais 81 homens tentando, falou, não faz isso. Diz o texto aqui, verso 18, resistir o rei Uzias, disse assim, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes que são filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque você transgrediu, e não será isso para honra. Não é honroso. Como é que é o último capítulo que eu vou ver? Será que daqui 10 anos, eu vou olhar o Facebook, você vai estar com a mesma mulher? Com o mesmo homem? Será que daqui 5 anos, como é que você vai estar a sua vida? Porque talvez é triste você ver um líder que ministrava, aí você vê ele numa balada, com uma outra mulher, bebendo, fumando, se bobear, cheirando. É triste isso. Por que as pessoas se corrompem? Pessoas que, eu me lembro da minha conversão, que era grande referencial de fé, hoje está corrompido. Por que a pessoa começa bem e termina mal? Paulo diz em Gálatas 3, versículo 3, vocês começaram no espírito e terminou na carne. Ah, mas ele é rei, mas não compete a ti, isso não é honra. Irmão, preste atenção, nem tudo que você faz na obra para Deus é honroso. Seja obediente àquilo que Deus mandou você fazer, você está entendendo, meu irmão? Tem muitas pessoas que querem fazer o que Deus não mandou. Cedo eu falei o meu currículo. Eu me lembro que quando eu me converti, eu fui levantado como obreiro. Diga obreiro. O que eu era na igreja? Obreiro. Eu não era diácono, eu era obreiro. Aí eu mudei para o interior. O que eu era na igreja? Líder de jovem, líder da mocidade. O que eu era? Líder de jovem, líder da mocidade. Depois eu tornei-se o dirigente da congregação. O que eu era? Dirigente da congregação. Ninguém me chamou de pastor no interior, e eu nunca dizia que eu era pastor. Eu era dirigente, líder. Um dia meu pai na fé foi visitar lá, numa das passeios, foi na igreja que eu estava dirigindo. Dirigente, novo convertido, 2 anos e pouco de conversão. Ele falou, Brian, você está dirigindo a igreja. O que você vai fazer? Eu falei, eu vou casar, vou voltar para Campinas. Ele falou assim, mas aí agora eu não posso te receber você mais como obreiro. Você estava dirigindo uma igreja. Eu falei, como é que vai ser? Ele falou, você vai ser separado para presbítero. O que eu era? Presbítero. Não era pastor. Se tem presbítero e pastor, presbítero é presbítero e pastor é pastor. O que Deus chamou você? Amém? Passou-se 1 ano. Eu passei no teste. O pastor falou, agora você vai ser ordenado ao ministério. O que eu era agora? Pastor. Eu não estou dizendo que tem um cabide, que você tem que seguir uma escadinha, não é isso que eu estou dizendo. Vim para o Ministério Cristo Salva, já faz 7 anos já. Um dia indo para Ribeirão Preto com os pastores. Eu falei, gente, vai ter unção, né? 4, 5 anos atrás. Vai ter. Eu falei, por favor, eu gostaria de confirmar a minha unção no ministério. Porque se tiver alguém lá na igreja que não reconhece meu pastorado, meu chamado, agora vai ver que eu fui lá no altar, ajoelhei e derramou óleo na minha cabeça. Não precisava. Aí teve, eu senti isso também. O outro eu também senti. Eu falei, eu também estou sentindo também. Todo mundo sentiu. E nós viemos aqui, convidei o pessoal. O grande problema é quando a gente quer ser aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Não compete a ti. Isso não é honra.
Você vai perder 50, em outras palavras, o sacerdote falou, você vai perder 55 anos de fazer a vontade de Deus. Meu irmão, você pode desmanchar seu casamento numa noitada. Você parou de beber, você está bem, tudo, mas você vai lá no churrasco da turma da firma, né, e vai lá, tem as barrigudinhas, tem a Império, tem as outras coisinhas aí, você já chapa o coco, e de repente você volta a beber. Parou, não fuma mais um fininho, mas chegou com a turma lá, estava tendo lá um derby lá, você foi lá ver a turma lá, tudo, né, você foi lá, tudo, tal, de repente você já está lá, não pega aí, mas eu parei, estou indo na igreja. Não, mas não pega aí, não tem para nada não, porque hoje o nosso time vai ganhar, né? Vai lá. Hein? A hora que você vê, você já está com um pacotinho no bolso já também. A hora que você vê, você já está com uns 2 tampinhas de caneta no bolso, leva serviço cedo, né? Está no ponto de ônibus lá. Né? O que é isso aqui? Não, eu vou trabalhar, tá tudo bem. A hora que você vê, você voltou a beber, voltou para a balada. Tinha parado, voltou. Gente, tem coisas que nós fazemos que não é honra. Diga para o seu irmão, tem coisas que não é honra, meu irmão. O sacerdote falou, isso não é honra. Ah, mas eu quero queimar incenso. Não é honra para você, isso não é honra. E aí, a minha mãe diz assim que o castigo de Deus vem logo, né? O desobediente sempre será castigado. Acompanha comigo, 2 Crônicas 26, diz o texto 19. Então Uzias se indignou, ele não ouviu, se indignou, pois com o sacerdote, a lepra saiu na testa, perante o sacerdote, na casa do Senhor, no altar de incenso. Onde foi a lepra? Na testa. Naamã poderia ter uma lepra debaixo da armadura. Porque fora de casa, o texto diz em 2 Reis capítulo 5, que fora de casa ele era um herói de guerra, ele era um homem honrado, valoroso, mas dentro de casa ele era leproso. Porque talvez aquela lepra de Naamã era uma lepra oculta, ninguém sabia, mas a mulher dele sabia. Agora, no caso dos Uzias, a lepra saiu na testa. Não era o que fazer, todo mundo olhava e falava assim, leproso. E aí veio mais a consequência, ele falou, tem que sair fora. A lepra saiu, viu que a lepra estava na testa dele. Versículo 20, então o sumo sacerdote Azaria olhou para ele, como também todo sacerdote, já estava leproso. E apressaram, lançaram, até ele correu logo. Versículo 21, assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Diga assim, rota do isolamento. Presta atenção, a pessoa está bem, mas ela começa a fazer coisas que Deus não mandou. Começa a tomar atitudes que Deus não mandou. Começa a fazer coisas que não é honra. Aí vem as consequências. Aí vem o período das perdas. Vem o período da lepra. E vem depois morar na casa separada. O leproso naquela época, ancianize. Hoje talvez tem tratamento, tem cura, naquela época não tinha. Foi na casa separada. Cadê a honra? Pegou 55 anos de honra, porque quis fazer algo, porque o seu coração se exaltou, ele se achava acima do bem e do mal. Quando você acha que, não tem problema não, pastor. Irmão, cuidado. Não tem problema não, sei não. Abra comigo a Bíblia em 1 Samuel 13.
é um outro. 1 Samuel 13. É um rapaz chamado Saul, rei também. 1 Samuel 13. Quais são os ministérios do Antigo Testamento? Reis, sacerdotes e profetas. Rei podia queimar incenso? Não. Rei podia oferecer sacrifício? Não. Era serviço dos sacerdotes e dos profetas. Porque quando Samuel chega na casa de Jessé, ele diz, aí o pessoal, o profeta vem em casa, né? Esse pastor bate palma no portão, ai bem, o pastor está lá, ai bem, o que você fez? Você contou para ele o que eu falei, né? Né? O que aconteceu? Aí fala, é de paz a sua vinda? Eu falei, não, tranquilo, eu vim sacrificar. Ai, graças a Deus, né? Aí fizeram a comida, né? Sabe? Diz o versículo 8 que Samuel demorou um pouquinho. E Saul estava lá, preparando para a guerra. E o pessoal começou assim, ficar meio assim disperso. Assim. O versículo 8, e esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinou. Samuel falou assim, 1 semana, Saul. E assim, não vindo, porém, Samuel de Gilgal, o povo começou a ficar meio espalhado. Então disse Saul, traz aqui holocausto e oferta, e eu vou oferecer o holocausto. Não era. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e saiu ao encontro para saudar. Amado mestre. E disse Samuel, o que você fez? O povo começou a se espalhar, e você não vinha no prazo? E os filisteus já tinham se armando? Acendi o fogo, peguei o boi e torrei lá. Disse Samuel a Saul, o que você fez? Ele explicou, então, verso 13. Disse Samuel a Saul, você agiu nécio, e você não guardou o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora, presta atenção, o Senhor teria confirmado o teu ministério, e o teu reinado sobre Israel seria para sempre. Porém, agora não, mudou. Agora, o seu reino não vai para frente. E o Senhor já tem buscado para si um homem segundo o seu coração, e já tem lhe ordenado o Senhor que seja chefe sobre o povo. Por você não guardou o que Deus te ordenou. No capítulo 13, Davi ia aparecer lá na frente. Falou, mas Deus já está preparando um cara aí com o coração de Deus. Perdeu a pena. E eu faço uma pergunta para vocês, gente. O que você está fazendo? Por que você não consegue esperar o tempo de Deus na sua vida? Deus está demorando, vou eu fazer. Você perder a benção. O que aconteceu? Não, você não vinha. Falou, Deus tinha confirmado. Você perdeu. Meu querido, eu queria dizer para você que não atropele os processos de Deus na sua vida. Quem está entendendo, irmão, diga amém. Tem pessoas que não conhecem a palavra tempo, não conhecem a palavra calma, não conhecem a palavra paciência, quer resolver, sabe? Aquela pessoa que quer resolver tudo de um mês só, chega. Gente, não faça isso. Tenha calma, tenha paciência, espera. Não é porque você tem chamado, tem unção, que você pode fazer o que você quer.
Esse homem aqui tinha um óleo na cabeça dele, viu? Esse cara chamado Saul aqui. Tinha um óleo lá, e foi, e te digo mais, louvor pode vir. O mesmo chifre, o mesmo vaso que ungiu Davi, ungiu Saul, o mesmo. Da mesma fonte, do mesmo óleo, o mesmo profeta. Olhinho na cabeça. Não garante o cancelamento da segunda instância na sua vida. Você pode fazer o que você quiser que não dá nada mais. Não dá nada, eu estou em fora privilegiado, sou amigo do Vilela. Quando dá algum problema, eu vou lá, eu converso com ele, e eu vou direto no Odinho, o pai de todos. Porque ele é bom, ele é pai. Você não tem fórum privilegiado. Você não pode fazer o que você quer da sua casa, da sua família. Você não pode fazer o que você quer. Você pode perder a bênção. Pastor, meu marido me traiu, eu vou meter um gai nele. Você vai acabar com tudo. Aquela mulher falou mal de mim. Não fez. Começou a dar umas indiretas. Eu vou acabar com ela hoje. Quem te viu você passar na prova e não te ajudou, vai te ver você na bênção, você vai arrepender. Você tem Deus, irmão, amém? Não faça aquilo que não é honroso. Espera o tempo de Deus na sua vida. Você está entendendo, amém? Você está comigo, amém, meus irmãos? Você não tem fórum privilegiado. Nós temos a dependência de Deus na nossa vida. Nós não podemos fazer o que quer com a vida, gente. Amém? Teve um dia que eu estava com raiva de uma pessoa. Posso falar, né? Está transmitindo, amém? Eu falei, eu vou mandar um texto desse tamanho para a pessoa. No zap. Falei, vai ver agora. Aí a Cris me ensinou. Desliga os dados e desliga o Wi-Fi. Escreve tudo e apaga. Só não manda, viu? Só não manda. Aí eu queria escrever. Sabe, eu quero... Você entendeu? Diga assim, desliga os dados e desliga o Wi-Fi. Você está off. Escreve e apaga. Passa. O capiroto só queria que você escrevesse. Você desabafou. A sua alma precisava que você escrevesse. E aí depois eu liguei e falei, amado, Deus abençoe, né? Eu vou sim, aleluia, glória a Deus. Gente, pastor não tem par de asa nas costas, nem obreiro, nem líder, nem diácono barbudo. Ninguém tem par de asa nas costas, a gente é carne, nós somos gente. Você está entendendo, meu irmão? Somos gente. Erramos. O que nós temos que depender da graça de Deus na nossa vida e não da cabeçada por aí. Amém? Você recebe essa palavra? Qual que é o último capítulo que vai escrever na sua vida? Presta atenção que eu vou dizer para vocês. O homem morre. Abra a Bíblia em Isaías 6. Você achou que acabou, né? Você achou que acabou, né? Isaías 6. Lembra que quem escreveu a história foi o profeta Isaías? Escreveu o começo e os derradeiros. Escreveu a parte ruim e escreveu com tristeza a parte boa e com tristeza a parte ruim. O cara errou,
Pisou na bola. O Isaías já era profeta, desde o capítulo 1. Mas no capítulo 6, ele precisava de uma experiência com Deus. Porque talvez você já está na igreja, mas você precisa de uma experiência com Deus. Quem está entendendo diz amém. No capítulo 6, verso 1, o que está escrito aí na sua Bíblia? No ano da morte do rei, está escrito aqui? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Você sabe o que aconteceu? Depois que o leproso morreu, o profeta Isaías teve experiências com Deus. Te digo mais, irmão, cuidado com seus amigos leprosos. Cuidado com seus amigos leprosos. Pessoas que não têm temor a Deus, que mete pau em igreja, mete pau em líder, pastor, é os Uzias. Isso está te travando, está te atrapalhando a sua vida. Cuidado com isso aí, porque depois que o homem partiu, Isaías viu o único profeta que realmente viu o templo, viu tudo. Falou, quando morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e subindo no trono. Ele já era profeta, já, desde o capítulo 1. Irmão, você precisa, meus irmãos, desvincular de coisas da sua vida para que você tenha mais intimidade com Deus. Você está entendendo, meu irmão? Como é que você quer terminar a sua história? Aliançado com os leprosos, andando para baixo e para cima aí? Gente que dá mau testemunho? Fofoqueiro, desviado? Está atrapalhando a sua bênção, está atrapalhando o seu casamento, está atrapalhando a sua vida, só você não enxerga isso. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Foi a maior experiência, ele viu, sabe o que ele viu? Ele estava com a boca suja, ele falou, eu sou um homem de lábios impuros, e eu sou igual ao povo, porque enquanto ele andava com Uzias, ele não viu o pecado da vida dele. Quando Uzias morre, aí ele viu o jeito que ele estava, aí Deus curou ele, Deus tratou ele, Deus mandou fogo na vida dele, aí ele diz, eis aqui meu Senhor, envia-me a mim. Quantos recebem essa palavra, diga amém, meu irmão. Vamos ficar em pé? Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!